de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar, e sem perceber me vejo a rezar, e o meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Menina que Deus amou, escolheu pra Mãe de Jesus, o Filho de Deus. Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do céu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Maria que eu quero bem, Maria do puro amor, igual a você ninguém, Mãe pura do meu Senhor. Em cada mulher que a terra criou, um traço de Deus Maria deixou, um sonho de mãe Maria plantou, pro mundo encontrar a paz. Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar, Maria que só viveu pra seu Deus, Maria do povo meu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Bondoso Pai, nós te saudamos com gratidão e te agradecemos com amor, pelo Pai maravilhoso e justo. Pai de amor e bondade, sabemos que o Senhor aceitou que viéssemos em uma de suas moradas, porque acredita em cada um de nós. Muitas das vezes, Pai, a tristeza nos visita, principalmente por tantos desatinos que estamos presenciando. Mas aí, lembramos tudo que estamos aprendendo na doutrina espírita, que cada um está no seu momento. E tudo aquilo que fizermos ao nosso próximo, um dia, com certeza, nós próprios te pediremos autorização para consertar o que fizemos de errado. Pai de misericórdia, dai-nos a compaixão, Senhor, para não nos entregarmos ao desespero. Ajude, Senhor, a todos para que retorne a sanidade espiritual. Que nós, Senhor, que estamos reunidos em Teu santo nome, possamos nos manter firmes na fé, na confiança e na esperança sempre. Que possamos continuar no propósito de fazer a nossa parte, para que consigamos viver com harmonia e, assim, vivermos num mundo melhor. Que todos tenham esse desejo. Obrigada, Pai, por nos escutar. Que assim seja. Boa noite, irmão. O versículo da noite de hoje está em Filipenses, capítulo 3, versículos 7 e 8. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual
sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Que assim seja. Estamos aqui para dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós vamos, seguindo ainda, dando continuidade ao estudo das bem-aventuranças, nós vamos falar a respeito dos brandos e pacíficos. Lá no capítulo 9, no 9, diz assim: bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Neste capítulo, nós vamos falar sobre as injúrias e violência e temos as instruções dos nossos queridos espíritos, falando sobre a afabilidade e a doçura, a paciência, obediência e resignação e a cólera. Bom, lembrando, o que são bem-aventuranças? Bem-aventuranças é um conjunto de recomendações, digamos assim, que o Cristo Jesus nos deixou lá no Sermão do Monte. Ele fala, bem-aventurados os aflitos, os puros de coração, e aí nós vamos, compreendendo a sua fala e a gente chega a bem-aventurados os humildes, os pacíficos, bem-aventurados aqueles que sabem, sofrer de uma forma aceitável, com resignação. E todas essas bem-aventuranças, elas têm o objetivo de nos conduzir mais facilmente ao reino dos céus. E hoje, nós temos aqui as bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. O que seria ser brando e pacífico? Brando seria sereno, tranquilo, manso, pacífico, aquele que produz a paz, que reconhece a necessidade da paz, aquele que promove a paz no outro, no mundo. Bom, então ser brando e pacífico é só agir dessa forma? Não, é um pouco mais. Ser brando e pacífico é ter em nós estes sentimentos. Por quê? Ninguém consegue ser brando, ser dócil, ser sereno com o outro, se ele não tiver isso nele. Nós não podemos oferecer ao próximo aquilo que nós não temos, que nós não conhecemos, que nós não dominamos, que nós não sabemos. Então, ser brando e pacífico é ter esses sentimentos dentro de nós. É ser humilde, é ser compreensivo, é ser receptivo. Se tivesse lá, se a Bíblia talvez fosse escrita hoje, entraria lá a palavra empatia. Hoje essa palavra está na moda. É ser receptivo, é ser resignado, é ter tudo isso desenvolvido e em desenvolvimento, porque o processo é contínuo, dentro de cada um de nós, para que então nós possamos oferecer isso ao nosso irmão. Aqui, ele começa com algumas falas do Evangelho de Mateus, que diz assim: bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Também em Mateus, capítulo 5, versículo 9. Até então, ele está falando do indivíduo para com ele mesmo. Bem-aventurados os brandos, ser brando. Bem-aventurado o pacífico, ser pacífico. Agora, nós já temos uma outra abordagem.
é o ser, é o indivíduo com o próximo. Olha só. Sabeis que foi dito aos antigos: não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra o seu irmão merecerá condenação no juízo. Que aquele que disser ao seu irmão, merecerá condenado pelo conselho, e que aquele que lhe disser, és louco, merecerá condenado ao fogo do inferno. Também está em Mateus, capítulo 5, versículos 21 e 22. Esse último, ele já aborda a sua atitude em relação ao outro. Ele condena algumas palavras. Ele condena o hak, que era comum àquele povo, àquela época, é uma palavra de repúdio. E ele condena o ser louco, o chamar o nosso irmão de louco. Mas o que possuem essas palavras para serem assim para merecerem uma condenação, levar a quem as pronuncia a uma condenação? Na verdade, meus irmãos, as palavras, elas remetem ações que vão de encontro aos ensinamentos do Cristo. Aí está o X da questão. Então, o raca, o é louco, muitas outras palavras que ferem, que magoam os nossos irmãos, que muitas vezes são proferidas por nós. A gente não para pensar naquele momento. Mas são palavras que estão em desalinho, em desacordo com a proposta que o Cristo nos apresenta de vida. Os ensinos do Cristo, eles não admitem esse tipo de comportamento, esse tipo de sentimento, esse proceder para com o outro. Os ensinamentos do Cristo são baseados na lei de amor, compreensão, de caridade, de benevolência. Não cabem essas palavras, nem essas atitudes, nem esses sentimentos. Por estas máximas, essa de que ser brando, ser pacífico, né? Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade, da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e toda expressão descortês de que alguém possa usar para com seus semelhantes. Evidente se torna aqui, como em todas as circunstâncias, a intenção agrava ou atenua a falta. Mas em que pode uma simples palavra revestir-se de tanta gravidade que mereça tão severa reprovação? É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e de caridade que deve presidir as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. É que constitui um golpe desferido na benevolência recíproca e na fraternidade. É que entretém o ódio e a animosidade. É, enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a lei primeira de todo cristão. A lei de caridade para com o próximo não cabe esses sentimentos, essas ações, essas palavras. Jesus, né, ele prega a paz, ele prega o amor, a caridade, a benevolência, a humildade, a compreensão, a irmandade. É muito importante nesse atentarmos para a necessidade de nos colocarmos no lugar do outro. Quando esse outro vem até nós de uma forma, digamos assim,
agressiva, não muito receptiva, é importante que a gente pense, né? Por que será que ele está assim? Olha as condições, ele tem o conhecimento que eu tenho, ele é um cristão, ele já apreendeu, né? Já internalizou esses sentimentos, esses ensinamentos de Jesus. Isso nos ajuda a compreender o nosso irmão. Mas o que queria Jesus dizer por estas palavras? Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Que terra seria essa? Tendo recomendado aos homens que renunciassem aos bens deste mundo e havendo-lhes prometido os do céu. O que Jesus queria com isso? O que ele estava dizendo? Que terra era essa? Era uma terra geográfica? Vamos sair daqui, né? Saíam em procissões, digamos assim, em caravanas, marchando em direção à terra prometida. Que terra é essa? É uma terra geográfica? É um espaço? Lá, alguns hectares que serão destinados àquelas pessoas? Não. Aqui nós já temos um prenúncio na fala de Jesus acerca da regeneração do planeta Terra. Esta é a terra que Jesus promete àqueles que forem brandos, forem pacíficos, tiverem puros seus corações, aqueles que conseguirem colocar em suas vidas a prática das bem-aventuranças. Lembram que eu disse lá no início que as bem-aventuranças, digamos assim, é uma espécie de roteiro para que nós possamos adentrar ao reino dos céus. Esse reino, essa terra, é o nosso planeta Terra regenerado, onde o amor, o bem, a paz irão prevalecer. Então, nós já sabemos que nesta nova terra, nesta terra regenerada, só permanecerão os nossos irmãos que assim conseguirem proceder. Aqueles que não mais estiverem nessa sintonia, que ainda, né, que não estiverem nessa sintonia, não mais permanecerão por aqui. Eles serão enviados a um outro espaço, para que possam também ser regenerados. Mas a Terra segue o seu curso. A Terra segue. E aqueles que alcançarem, seguirão a Terra. Enquanto aguarda os bens do céu, tem o homem necessidade dos da terra para viver. Apenas o que lhe recomenda é que não ligue a estes últimos, aos bens da terra, mais importância do que aos primeiros. Né? Não prevalecer os bens terrenos, os bens materiais, sobre os reinos, sobre os bens espirituais. Porque são os bens espirituais que nos permitirão chegar lá, nessa nova terra. Por aquelas palavras, quis dizer que até agora os bens da terra são tomados pelos violentos em prejuízo dos que são brandos e pacíficos. E a estes falta muitas vezes o necessário, ao passo que outros têm o superfluo. Promete que justiça lhes será feita, assim na terra como no céu, porque serão chamados filhos de Deus. Quando a humanidade se submeter à lei de amor e caridade, deixará de haver egoísmo. O fraco e pacífico já não serão explorados nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal a condição da terra, quando, de acordo com a lei de progresso e a promessa de Jesus, se houver tornado o mundo ditoso, por efeito do afastamento dos maus. Quando diz aqui que a humanidade, né, quando a humanidade se submeter à lei de amor, nós precisamos ter a consciência de que a humanidade anda bastante adoecida.
Aqui ainda imperam o ódio, a inveja, o desejo de vingança, a lei do mais forte, né? Os favores, a corrupção, levar vantagem sobre aquele outro que até então é considerado mais fraco, estar em uma posição menos favorecida. São doenças que habitam em nós, são doenças que ainda existem na humanidade. E a humanidade precisa se curar. Quando a humanidade estiver curada, quando a humanidade se submeter à lei de amor e de caridade, deixará de haver o egoísmo, deixará de haver o orgulho exacerbado, deixará de haver todos esses sentimentos, práticas que são contrários às leis de Deus. É aqui que eu repito, que aqueles que assim não conseguirem proceder, não permanecerão na terra regenerada. Poderão voltar à terra, voltar a encarnar na terra, assim que estiverem prontos. Eles não estão, como eu posso dizer, abandonados, renegados, fadados a continuar nessa condição. Não. Eles serão encaminhados a um outro espaço, regenerados, e serão dadas as oportunidades de se refazerem. E aí, então, poderão ser reintegrados à terra, porque os brandos e pacíficos herdarão a terra. Assim que se tornarem brandos, pacíficos, puros de coração, humildes, simples, todo aquele roteiro serão reintegrados à terra. Instruções dos Espíritos. Vamos falar agora sobre a afabilidade e a doçura. A afabilidade e a doçura são comportamentos em resposta a alguma apresentação que o outro nos faz. A afabilidade, ser afável, ser dócil, ser empático para com o próximo. Aqui que eu falei lá no início, que se nós não tivermos desenvolvido em nós esses sentimentos de mansidão, de brandura, de pacificação, nós não vamos conseguir ter afabilidade, nós não vamos conseguir ter doçura para com o nosso irmão. A benevolência para com os seus semelhantes, frutos do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são as formas de manifestar-se. Entretanto, nem sempre há que fiar nas aparências. A educação e a frequentação do mundo podem dar ao homem o verniz dessas qualidades. Atenção aí. Verniz destas qualidades. É o que nós conhecemos como verniz social. Verniz, né? Aquela capinha, profissão, né? Bonitinha que você põe na madeira para que ela brilhe, para que ela se mostre bonita, para que ela seja atrativa. Então, muitas vezes, nós usamos desse verniz em forma de boas ações, palavras bonitinhas, sorrisos, para com o nosso irmão, e não demonstramos, para não demonstrar realmente, é com a intenção de não demonstrar o que realmente sentimos. Quantos a cuja fingida bonomia não passa de máscara para o exterior de uma roupagem cujo talhe primoroso dissimula as deformidades interiores. O mundo está cheio dessas criaturas que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que são brandas desde que nada as agaste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua de outro, quando falam pela frente,
se muda em dardo peçonhento quando estão por detrás. Infelizmente, quando eu disse lá que a humanidade, né, quando o Kardec coloca que a humanidade está adoecida, essa é uma forma de apresentação dessas doenças. Né? A prática desse verniz social é ter o sorriso nos lábios e o veneno no coração. Responde bem, dá um sorriso, mas está ali segurando os seus sentimentos. Gente, é muito importante que a gente se conheça bem, conheça as suas limitações, conheça os seus espinhos, digamos assim, para que possamos trabalhar em nós esses sentimentos, para que não venha acontecer isso aqui, de você ter o sentimento, de você recolher, de você guardar e você mostrar uma outra personalidade. Na verdade, a questão não está resolvida. Ela está só ali aparentemente equilibrada. E como nós vamos resolver essas questões em nós? O que nós vamos fazer muitas vezes com a impaciência, com o ódio, com o orgulho que a gente vem guardando? Como nós vamos trabalhar para que isso deixe de existir em nós? Para que possamos realmente nos tornarmos afáveis, dóceis, receptíveis aos nossos seres. E a Jesus. Porque nós vimos lá a questão das palavras. Se você não tem esse tipo de comportamento, se você não tem o hábito, se você não traz com você, você não consegue ser com o outro. Tem até uma mensagem que circula por aí que diz que o hábito de falar com Deus faz com que falemos melhor com o nosso irmão. É mais ou menos assim. E é verdade. Quando você começa a conversar com Deus, quando você começa a ouvir, a sentir, né, a absorver o que Deus nos passa, nós mudamos. Mudamos conosco e mudamos com o outro. Voltando aqui à questão do verniz, a essa classe também pertencem esses homens de exterior benigno que, tiranos domésticos, fazem que suas famílias e seus subordinados lhes sofram o peso do orgulho e do despotismo, como a quererem desforrar-se do constrangimento que, fora de casa, se impõe a si mesmo. Não se atrevendo a usar de autoridade para com os estranhos, que os chamariam à ordem, acham que pelo menos devem fazer-se temidos daqueles que lhe não podem resistir. Envaidecem-se de poderem dizer: aqui mando e sou obedecido. Se lhes ocorre que poderiam acrescentar: eu sou detestado. Bom, aqui entra a prática do verniz social dentro da casa, dentro da família. Os tiranos, aqueles que têm o prazer de fazer as pessoas sofrerem, aqueles que querem impor a sua palavra, impor a sua ordem, e eles se sentem bem. Eles acham que eles têm que ser temidos, obedecidos. E não trocar isso aí por ouvido, considerado. E se ele está no lar, se ele está na família, ele precisa de, em alguns momentos, exercer de um pouco mais de força de ação, digamos assim, em relação aos seus filhos. Afinal de contas, ele tem a obrigação de educá-los. Mas ele não precisa fazer isso com tirania. Ele não precisa fazer isso de forma que todos sofram. Esse hábito de querer impor-se sobre o outro
impor-se sobre aquele que está numa condição mais fragilizada naquele momento, né, ele precisa ser extirpado. Esse homem velho, ele precisa dar lugar ao homem novo. É preciso que façamos uma reforma íntima. A reforma de sentimentos, a reforma de práticas. É preciso reconsiderar a sua posição, reconsiderar as suas palavras, as suas ações. Disse aqui que, né, ele deveria ouvir: eu sou detestado. É isso que nós queremos dos outros? Será que podemos ficar felizes em saber que o outro nos detesta? Não. Não basta que os lábios manem leite e mel, se o coração de modo algum lhe está associado. Só há hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se desmentem. É o mesmo, tanto em sociedade como na intimidade. Esse, ao demais, sabe que, se pelas aparências se consegue enganar os homens, a Deus ninguém engana. Então, o verniz social, ele funciona na sociedade. Às vezes, né? E muitos nem isso conseguem. Funciona entre nós, nas nossas relações. Mas para Deus, não. A Deus não se engana. Aos benfeitores, a Jesus, aqueles que nos acompanham espiritualmente, a esses nós não conseguimos enganar. Essas foram as palavras de Lázaro. E agora um espírito amigo vai nos falar sobre a paciência. A paciência é uma característica do humilde. Porque se você não tiver humildade, você não consegue ter paciência para com o próximo. Sede pacientes. A paciente também é uma caridade, deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, conseguintemente, muito mais meritória. A de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho, para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Então, a paciência, o perdão, é uma forma de caridade. A caridade material, aquela que você doa em moeda, você doa em alimento, você doa em roupas, no que a pessoa estiver precisando naquele momento, essa é a mais fácil que tem de se fazer. Porém, a mais difícil e a mais meritosa é aquela que depende do nosso ser, e não do exterior, e não do material. É a caridade de perdoar, de compreender o nosso irmão. A vida é difícil, bem sei. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, haveremos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto, do que quando se curva a fronte para a terra à fronte. Foi falado aqui outro dia, não sei se domingo ou num outro estudo, a questão da companhia, da sustentação, de tudo que nós recebemos dos nossos irmãos espirituais. Gente, isso é caridade deles para conosco. Eles que estão numa situação muito além da nossa, eles têm a humildade de ter compaixão de nós. Eles têm o cuidado, o zelo para conosco.
eles se colocam na posição de guia, de nos dar conselhos, de nos mostrar caminhos, de nos conduzir. Por que é que nós não podemos ter sequer um pouquinho assim de paciência para com o nosso irmão? Uma questão a se pensar. E olha que o que nós recebemos não é pouco. É muito. É imerecido, como se diz. Né? Já ouvi lá no salão, no Paz, a nossa Casa Santa, que muitas vezes recebemos coisas que nem merecemos. Mas é necessário e eles nos dão por misericórdia. Então, se nós tivermos essa consciência, os nossos fardos serão mais leves. Teremos uma nova forma de enxergar a vida, com resignação. Porque quando nós não temos essa resignação, quando nós partimos para a lamentação, para o murmúrio, nós estamos lamentando de quem mesmo? Nós estamos transferindo a culpa, a causa daquela situação que estamos vivendo para quem mesmo? Nós estamos sempre transferindo para Deus. Quando nós usamos de lamentação, quando nós não temos a humildade de aceitar aquilo que nos é imposto por Deus, nós estamos indo contra as suas leis. Nós estamos abrindo mão, deixando de receber tudo de bom que Ele tem para a nossa caminhada. Coragem, amigos. Tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha que se penitenciar. E vós tendes de espiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes. Sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Ser cristão. Né? O Cristo, ele passou por aqui, o quanto ele sofreu, o quanto ele foi incompreendido, o quanto ele foi rejeitado. Olha o que fizeram, acreditando que, eliminando o seu corpo físico, estariam acabando com ele. Olha o que o Cristo passou, e olha que o Cristo não tinha nada a expiar. Ele estava aqui em missão, um ser altamente superior. E nós? Né? Nós que estamos aqui em provas, em expiações, não queremos sofrer? Procuremos, então, o bem sofrer, a resignação, a submissão aos desígnios de Deus para a nossa vida. Afinal de contas, Ele nos criou, Ele é o nosso Pai, Ele sabe o que nós precisamos e o que nós merecemos a todo tempo. Eu vou ler aqui no livro Pão Nosso, um trechinho que Emmanuel nos coloca lá na mensagem 65, que diz assim: tenhamos paz. Isso mesmo, aceitar e resignar. Né? Aceitar o que nós temos que passar. E ele começa a mensagem citando Paulo. Afinal de contas, o apóstolo Paulo nos recomenda a paz a todo instante. Aqui ele diz assim: tende paz entre vós. Lá em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 13. Se lembrar que ele sempre se apresentava, ele saudava as pessoas em suas cartas, falando sobre paz. De Deus e de... E Emmanuel diz assim: se não
possível respirar num clima de paz perfeita entre as criaturas, em face da ignorância e da belicosidade que predominam na estrada humana, é razoável procure o aprendiz a serenidade interior diante dos conflitos que buscam envolvê-lo a cada instante. A paz do mundo começa em mim, começa em nós. Para isso, porém, é necessário que os irmãos em humanidade, mais velhos na experiência e no conhecimento, aprendam a ter paz consigo. Educar a visão, a audição, o gosto e os ímpetos representa a base primordial do pacifismo edificante. Eis porque, quanto nos seja possível, façamos serenidade em torno de nossos passos, ante os conflitos da esfera em que nos achamos. Sem calma, é impossível observar e trabalhar para o bem. Sem paz dentro de nós, jamais alcançaremos os círculos da paz verdadeira. Então, essa paz, essa pacificação, ela tem que começar em nós. Está lá no Pão Nosso. Emmanuel nos fala isso através de Chico Xavier. Vamos falar um pouquinho de obediência e resignação. Na verdade, nós já até comentamos, né? Quando a gente fala que nós temos que aceitar, nós temos que ter resignação, é porque nós temos que ter obediência e resignação. Fazendo aqui uma separação de quê? Obediência, ela está aqui no plano da razão. E resignação está no plano das emoções, dos sentimentos. Como assim? Assim, olha. Obediência, obedecer. Tem lá algumas regras, as regras de trânsito. Eu tenho que obedecer. Independente se eu as aceito, se eu acho certo, se eu tivesse no momento ali a oportunidade de corrigir alguma coisa, se eu deixaria daquela forma, se eu mudaria, se eu gosto ou não. Isso é obediência. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Obediência. Resignação. Resignação está no plano das emoções, na questão de você aceitar. É diferente de obedecer. Eu posso obedecer sem aceitar. Melhor seja que nós aceitemos para que possamos, então, obedecer. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Forças ativas ambas, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. Jesus foi a encarnação dessas virtudes que a antiguidade material desprezava. Aquilo que eu falei. Ele veio e ele foi incompreendido, ele não foi ouvido, ele não recebeu a atenção que ele merecia aqui na Terra. E até hoje, muitas vezes, a gente pode perceber que ele ainda não é reconhecido por alguns de nossos irmãos, infelizmente. E até por nós, né? Uma vez que nós temos os conhecimentos, mas nós damos o crédito total, 100%, para a vida do Cristo, assim como o apóstolo Paulo fez. Ele disse que ele vive a vida do Cristo. Nós ainda não temos condições de fazer isso. Chegaremos lá, graça de Deus. Mas ainda somos, quando eu estava lendo o estudo, eu encontrei a palavrinha assim, tatejantes. A gente ainda fica tatejando, a gente ainda fica meio sem saber como fazer, sem saber o que fazer. A gente faz o contrário e depois fica, nossa, eu não podia ter feito isso. Por quê? Porque nós já temos o conhecimento.
Resta agora colocar esse conhecimento em prática. Cada época é marcada, assim, com o cunho da virtude ou do vício que a tem de salvar ou perder. A virtude de vossa geração é a atividade intelectual. Nós temos aí várias descobertas, a ciência, né, está seguindo seu curso, a astrologia, tudo caminha. Tudo que é de intelectual tá beleza. Seu vício é a indiferença moral. São as questões morais que nós precisamos, nesse momento, dar maior atenção. Dar a consideração necessária. Colocar em prática. Cuidar do nosso próximo. Considerar. Né? Colocar assim lá por baixo. Considerar a existência do próximo. Porque quando nós falamos no tirano, lá atrás, ele quer considera que o outro existe. Ele quer impor a sua vontade. E nós temos muitos deles por aí ainda. Temos aquelas pessoas que já estão a caminho, né? Já melhoraram bastante, já estão em outro nível, mas que ainda tem muito a aprimorar. Então, nós temos a virtude a vossa geração é a atividade intelectual, mas nós temos o vício, que são ainda as questões morais. Submetei-vos à impulsão que vimos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei de progresso, que é a palavra da vossa geração. Ai do espírito preguiçoso, ai daquele que cerra os seus entendimentos. Ai dele, porquanto nós que somos os guias da humanidade em marcha, lhe aplicaremos o julgamento e lhe submeteremos à vontade rebelde por meio da dupla ação do freio e da espola. Toda resistência orgulhosa terá de ser ou dar de ser vencida. O homem velho precisa dar lugar ao homem novo. Bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvidos aos ensinos. Palavras de Lázaro. E agora vamos falar sobre a cólera. A cólera, ela quase sempre, ela é resultado do orgulho ferido. Né? Lembra lá do verniz social? Tá tudo muito bem, tá tudo lindo, mas se o seu orgulho for ferido, aí se transforma. Né? Se deixa tomar por um acesso de cólera e põe tudo a perder. Porque a cólera, ela não resolve nada. Ela faz aquele alvoroço, aquele falatório naquele momento, complica a situação, comprometem as pessoas e nada se resolve. O orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. Pesquisai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham ao bruto, fazendo-vos perder o sangue frio, a razão. Pesquisai e quase sempre deparareis com o orgulho ferido. No momento de cólera, né, no seu princípio, o homem colérico a tudo atira. A natureza bruta, os objetos, bate, xinga, quebra, porque não obedece. Ele perde o controle de si mesmo. Resumindo, é mais ou menos por aí. Se ponderasse que a cólera a nada remedeia, que lhe altera a saúde e compromete até a vida, reconheceria ser ele próprio a sua primeira vítima. Mas outras considerações, sobretudo, deverá contê-lo, a de que torna infelizes todos os que o cercam. Se tem coração, não será motivo
Não lhe será motivo de remorso fazer que sofram os entes a quem mais ama? Não seria um comportamento contraditório aí? A cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede que se faça muito bem e pode levar à prática de muito mal. Isso deve bastar para induzir o homem a forçar-se pela dominar. O espírita, o espírita, ao demais, é constado a isso por outro motivo, o de que a cólera é contrária à caridade e à humildade cristãs, né? Ao espírita. Por quê? Porque nós já sabemos disso. Nós já temos os conhecimentos. A doutrina nos passa isso. E lembrando, gente, que todos nós, no momento de invigilância, acaba passando por situações assim. Você está na sua casa, você liga a TV, assiste lá uma reportagem, ouve determinada coisa e aí você julga. Ah, porque isso, porque aquilo, porque deveria ser assim, porque se fosse eu. Não estamos aqui para nos darmos ao capricho de termos acesso de cólera. Para quê? Em que isso nos favorece? Como foi dito aqui, só nos atrapalha. Afeta a nossa saúde, afeta a convivência com o outro, nos compromete diante de Deus. Vigilância. Minuto caterno. Como nos livrar destas atitudes? A resposta está em nós mesmos, melhorando os nossos pensamentos, educando o nosso ser, nossas ações, compreendendo que é possível conviver com todos, utilizando da delicadeza, da amabilidade, da compaixão. Aí, então, seremos os bem-aventurados do Senhor. Então, tem aqui algumas dicas de que nós podemos mudar em nós, educar o nosso ser, educar o nosso pensamento, ter o hábito de nos colocar no lugar do outro, de considerar a realidade daquele outro. Entender algumas coisas, posta, então, a fácil para os nossos. Lá no livro Fonte Viva, Emmanuel, também através de Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, nos diz assim: viver em paz. E ele abre mais uma vez a sua mensagem com palavras do apóstolo Paulo. Vivei em paz. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. E Emmanuel, então, nos fala, para que a tranquilidade te banhe o pensamento, é necessário que a compaixão e a bondade te sigam todos os passos. Por isso, assume contigo mesmo o compromisso de evitar a exasperação. Todos os que surgem aflitos ou desesperados, coléricos ou desabridos, trazem chagas ou ilusões. Prisioneiros da vaidade ou da ignorância, não souberam tolerar a luz da verdade e clamam irritadios. Unge-te de piedade e penetra-lhes os recessos do ser, e identificarás em todos eles crianças espirituais que se sentem ultrajadas ou contundidas. Uns acusam, outros choram. Ajuda-os enquanto podes. Pacificando-lhes a alma, harmonizará ainda mais a tua vida. Aprendamos a compreender cada mente em seu problema. Recorda-te de que a natureza, sempre divina em seus fundamentos, respeita a lei do equilíbrio e conserva-a sem cessar.
Ainda mesmo quando os homens se mostram desvairados nos conflitos abertos, a terra é sempre firme e o sol fulgura sempre. Sempre. Viver de qualquer modo é de todos, mas viver em paz consigo mesmo é serviço de poucos. Viver de qualquer modo é de todos, mas viver em paz consigo mesmo é serviço de poucos. Que nós possamos criar o hábito de cultivar a paz em nós, de nos desligarmos de determinadas situações, de não absorver, de não desenvolver, de não deixar que aqueles sentimentos criem raiz em nós. Isso nos tira o equilíbrio, isso nos tira a paz. O corpo não dá cólera àquele que não na tem, do mesmo modo que não dá os outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. A não ser assim, onde estaria o mérito e a responsabilidade? O homem deformado não pode tornar-se direito, porque o espírito nisso não pode atuar, mas pode modificar o que é do espírito, quando quer, com vontade firme. Mas vos mostra a experiência, a vós espíritas, até onde é capaz de ir o poder da vontade pelas transformações verdadeiramente miraculosas que se operam sobre vossas vistas. Até onde nós estamos querendo? Até onde nós estamos querendo? O homem, ele pode mudar, como foi falado, né? Cuidar da sua visão, cuidar daquilo que você absorve para você, cuidar de seus sentimentos, são formas que ele tem de mudar a si mesmo, de abandonar o homem velho e assumir uma nova pessoa no Senhor. Compenetrai-vos, pois, de que o homem não se conserva vicioso, senão porque quer permanecer vicioso, de que aquele que queira corrigir-se sempre o pode. De outro modo, não existiria para o homem a lei do progresso. E falando mais uma vez aqui nos nossos irmãos benfeitores, eles estão aqui para nos ajudar exatamente nessa mudança, nesse processo de aprimoramento. Jesus já nos deixou as bem-aventuranças lá no início. Já tirou a lei, né, de que era exterior, de que era tudo material, e nos mostrou que elas são interiores. Toda a nossa mudança, todo o nosso aprimoramento tem que partir de nosso interior. E nós podemos fazer isso. Não é fácil. Não é fácil, mas não é impossível. E também não vai acontecer de um dia para o outro. Né? Nós vamos nos aprimorando. À medida que nós vamos conhecendo a palavra, que nós vamos nos vigiando, vamos nos atentando para o nosso comportamento, para as nossas falas, nós vamos nos elevando, vamos criando, vamos, melhor dizendo, deixando que esse homem novo brote em nós. Estamos já na nossa hora. Alguém quer fazer algum comentário? Obrigada. Vou pedir à nossa irmã que coloque para nós o nosso hino de encerramento e a nossa oração. Possamos receber do nosso Senhor Jesus tudo aquilo que precisamos e merecemos para desenvolver em nós a nossa paz interior. Vem, eu mostrarei que o meu caminho
te leva ao Pai. Guiarei os passos teus e junto a ti hei de seguir. Sim, eu irei e saberei como chegar ao fim. De onde vim, aonde vou, por onde irás, irei também. Vem, eu te direi o que ainda estás a procurar. A verdade é como o sol, invadirá teu coração. Sim, eu irei, aprenderei a minha razão de ser. Eu creio em ti, que crês em mim, e a tua luz verei a luz. Vem, eu te farei da minha vida participar. Viverás em mim aqui, viver em mim é o bem maior. Sim, eu irei e viverei a vida inteira assim. Eternidade é, na verdade, o amor vivendo sempre em nós. Vem que a terra espera quem possa e queira realizar com amor a construção de um mundo novo, muito melhor. Sim, eu irei e levarei teu nome aos meus irmãos. Iremos nós e o teu amor vai construir enfim a paz. E assim, Pai Celestial, queremos agradecer que sempre que recorremos a vós, sempre sentimos a tua presença junto de nós. Sentimos o quanto somos amados. E muitas das vezes, aquilo que parecia tão pesado se torna mais leve. Obrigada, Senhor, por cuidar de nós, por não desistir da gente e por nos amar com todos os nossos defeitos. E assim, querido e amado Pai, sabemos que quando entramos em comunhão contigo, através da oração, somos envolvidos em vibrações positivas e os trabalhadores da tua seara vêm em nosso auxílio a nos aliviar e a nos aconselhar. Como é importante esse intercâmbio, Senhor. Nos faltam palavras para descrever o que sentimos quando nos propomos a estar em tua companhia. Muito obrigada, Pai. Abençoa-nos hoje e sempre, e que as vibrações positivas possam encontrar espaço na mente e no coração de cada irmão. Que assim seja.